graças a Deus. Ficava muito nervosa. E você sempre entendeu louvar como uma chamada? Ou no início você achava que era um talento que você tinha? Por isso que as pessoas queriam te ouvir? Porque Gente, pelo que você diz, as pessoas queriam te ouvir. E aí teve um tempo que você achou que era um talento ou você sempre entendeu ser uma chamada? eu sempre entendi, graças a Deus, como uma Olha que chamada. benção. Nunca entendi como talento. Porque antes eu falava assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu não tenho a melhor voz, eu não tenho os melhores melismas, eu não tenho nada disso. Mas eu entendi que era uma chamada, porque podia ser congresso que for, igreja que fosse, culto de rua ou culto no lar, Deus sempre alcançava uma pessoa. E essa sempre foi a minha oração, desde nova. Senhor, eu tô indo pra cantar, mas alcança pelo menos uma pessoa pra testemunhar, pra dizer, esse louvor falou comigo. Porque todos os louvores que eu canto até hoje, ainda bem que eu nunca perdi isso, sabe? Até hoje, antes de eu ir ministrar na igreja, eu sou ministrada dentro do meu quarto. Essa é a pergunta. Qual que é a diferença de cantar e ministrar? Porque cantar todo mundo canta. Sim. Quando você ultrapassa essa barreira, você diz, não, eu não vou só cantar, eu vou ministrar, eu vou em uma igreja agora, mas eu preciso que esse louvor ministre sobre mim antes de eu ir. Qual que é a diferença? Fala para os nossos telespectadores a diferença, porque tem muita gente querendo cantar. Ok, Sim. você vai cantar, mas você precisa romper essa barreira, porque senão você só vai cantar. Gente, eu entendo que a diferença é assim, quem tá indo só pra cantar, tá indo só pra querer aplausos. Sim. Eu vou ir ali cantar, abrir minha voz, jogar os melhores melismas, vou querer aplausos. Agora, quem foi ministrado no secreto e tá indo pra ministrar, tá entendendo o mundo espiritual. Tá entendendo que ali no meio do louvor, alguma pessoa pode se manifestar. Exato. Alguém pode ser liberto no final do louvor. Eu já cheguei a cantar em igrejas que no meio do meu louvor vinha um bêbado aceitar Jesus. Meu Deus. Vinha uma pessoa no meio da igreja, eu quero aceitar Jesus. E eu terminava o louvor e falava, pastor, pode orar por essa vida. Então, assim, eu entendo que há um peso. Eu sempre digo onde eu vou, o mundo espiritual não é brincadeira. É sério. É muito sério. E tem gente que tá deixando isso de lado. Tá pensando que é só brincadeira. Eu vou só ali cantar, eu vou só pegar, mostrar que eu canto melhor, eu vou disputar ali com alguém. Mas não é isso. Graças a Deus, eu levo isso muito a sério. Eu fico, não, antes de eu ir pra igreja, pra ministrar pra vidas, eu preciso ser ministrada dentro do meu quarto. As canções, eu não canto qualquer canção. Eu sempre peço, eu falo, Senhor, coloca no meu coração, faz arder dentro de mim a canção que o Senhor quer que eu ministre pra alguém, porque eu preciso ser ministrada. Sim. Então, tipo assim, há um peso muito grande, há uma responsabilidade muito Pra grande. quem entende a chamada, né, Jade? Eu digo que nós não estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com vidas e com ministérios que muitas vezes pode ali, alguma pessoa tá querendo desistir de tudo, tá querendo abandonar o caminho, o Senhor nos leva naquele exato momento para cantar apenas uma canção para essa pessoa. Qual que é o louvor que você mais gosta? Pode falar, Pode. gente? Ai, gente, eu tô aqui. Eu sei que é antigo, a certeza que eu tenho aqui é antigo, não é nada novo. Sim. Eu gosto muito da canção Palavras. Palavras, consegue cantar um pouquinho pra gente ouvir? Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas, meus olhos, ela vem molhar. Mas é como um sinal que tu estás neste lugar. Eu amo essa canção. Eita glória! Uma voz pode impressionar pessoas, mas uma vida no altar toca o coração de Deus. Essa é a diferença que nós, cantores e pregadores, precisamos entender. Quando nós entendermos isso, nós, pregadores, vamos entender que a gente não precisa para nível de conhecimento, mas para não tocar a Deus, a gente não precisa de capacidade técnica, oratória, consultas, professores, coaches teológicos, a gente não precisa disso. A gente precisa, sim, estudar para conhecer os textos bíblicos, mas o que mais a gente precisa é aprender a tocar o coração de Deus. Vai louvar, tem que aprender a tocar o coração de Deus. Porque a voz, pela voz, ela vai somente
impressionar pessoas. É. Amém? Fala comigo, varão. Coloca pra Jaqueline dar uma respirada depois desse louvor aqui. Já já ela vai cantar mais, viu, irmãos? Hoje ela vai cantar pra gente também, em nome de Jesus. Coloca a propaganda da Clínica Renovo pra gente. Clínica Renovo, nosso doutor Igor. É o banner azulzinho. Que bênção, irmãos. Vocês estão vendo aí, né? O podcast é para isso, é para trazer a experiência, é para trazer aqui o que as pessoas têm passado. Muitas vezes a gente vê o resultado do altar, né? Mas a gente não para pensar o tanto que aquela pessoa ela teve de experiência para chegar ali naquele lugar. Então o podcast é para isso, é para a gente bater papo, para a gente ser curioso. Olha lá, olha. Eita, então vamos daqui a pouco conversar mais com a Jaqueline. Por enquanto, a gente vai falar do nosso patrocínio. É aqui ou é no meio? Fala para mim. No meio. Então, tá aqui ó, o nosso patrocinador. Esse daqui é o nosso doutor Igor. Ele tem ali a nossa Clínica Renovo. O que o doutor Igor faz? Carro-chefe, implante. Tá precisando de um implante? Tem esse dente aí que caiu, ficou aquele buraco, aquela coisa que não te agrada. Procura o nosso doutor Igor, procura ele lá na Clínica Renovo. Joga aí no Instagram agora, @Clínica Renovo, já começa a seguir ele, chama no direct, peça ali para ele um horário para ele fazer um agendamento para você. Ele faz implante, ele faz limpeza, ele faz obturação, ele faz canal, ele faz tudo. Tem equipamentos de primeira lá para te atender, tá? Atendimento de primeira. Quando você chegar lá e ver o sorriso desse doutor aqui, ó, você vai ver que você está em boas mãos, tá bom? Doutor Igor, Clínica Renovo, tá sempre lá disposto a te dar um sorriso melhor, um sorriso lindo e maravilhoso. Ele que cuida dos meus dentes. Inclusive, essa semana eu já vou lá, que ele vai fazer um clareamento para mim. Ele já me prometeu e a gente vai confiar esse serviço nele, porque a gente sabe que com a Clínica Renovo não tem erro. Entre em contato 11 96648 6796. Entre em contato, agenda o seu horário com a Clínica Renovo, a melhor clínica de Guarulhos para você cuidar dos seus dentes e ter o melhor sorriso para impressionar muita gente aí e para ir para o altar louvar e pregar sem medo através do tratamento com o nosso irmão Igor na Clínica Renovo, tá bom? Deus te abençoe. Jaquiane, tava lá no Pará, sossegada. O que aconteceu para tu vir parar em São Paulo, menina? Ai, gente, que loucura. Fala pra gente. Você veio por livre e espontânea pressão? Ai, gente, o que acontece? Lá no Pará, Deus já havia feito no meu ministério, graças a ele, né? Só que eu fui crescendo com aquela famosa profecia. Deus Sim. vai te levar, Deus vai te tirar. Vai soprar pros quatro Vai cantos da soprar. terra. E eu sempre acreditei nisso. E também Deus já havia falado comigo. Uhum. E assim, eu havia feito uma oração ao Senhor. Sempre quando eu fazia tempo cursos, eu estudava. E sempre quando eu ia caminhando para casa, eu fazia uma oração ao Senhor e falava, Senhor, seja feita a tua vontade pro meu ministério. O que o Senhor ainda tem para fazer? Me leva, porque o Senhor já havia falado, tem falado comigo que vai me levar às nações. Me leva, o que tá faltando? E foi que chegou um certo tempo que no ano de 2022... Aliás, para iniciar essa história, para eu vir para São Paulo, é um testemunho tão grande. Gigante. Que não cabe em 2 horas. Então, ela já está dizendo que ela vai voltar de novo no próximo episódio para conversar com a gente, contar esse testemunho. Pegou, né, pastora? Você viu, né? Ai, Estamos rodeados de testemunhas, né? Então, sobre isso. Mas Deus, nós viemos em 2022 gravar, eu e a pastora Adria. Eu vim gravar na Todá. Toda a Music. Toda a Music. Fiz nada agora, fechou, né? Não. Fechou? Eles falaram que ia Não. encerrar, eu vi alguma coisa assim. Não, gente. Mas depois a gente verifica Olha, isso. você pode virar polêmica, você Todá fechou. Mas não, eu vim gravar na Todá Covers, meus 3 primeiros covers, inclusive tá no YouTube, né, gente? E quando nós chegamos aqui no ano de 2022, Deus já havia falado conosco, comigo com a pastora Ada, eu vou levar vocês pra uma cidade, vocês vão passar lá, que foi o período onde eu gravei, e Deus vai falar com vocês nessa cidade. Quando chegamos em São Paulo, Deus havia falado conosco, Deus falou conosco aqui em 2022. Só que aí nós ficamos, Senhor, será que foi coisa da nossa cabeça? 2024, retornamos para São Paulo.
Foi onde Deus concretizou tudo. Falou conosco. Olha só. Nós fomos no monte também, Belém do Pará, orar. E Deus foi confirmando. Quando foi o final de 2024, nós não tínhamos dinheiro para passagem, para vir para São Paulo. Que era eu, ela e a família. Uhum. E eu falei, meu Deus, o que o Senhor tem para fazer? Quando foi em novembro, outubro e novembro, Belém do Pará, Deus fechou as portas. Eu falei pra ela, falei assim, não, a gente ainda não vai pra São Paulo. A gente não conhece ninguém, não tem ninguém por nós. E Deus fechou as portas de agendas. Em Belém do Pará, tudo. E foi que aí... Ninguém mais chamava, convidava. Ninguém nada. mais, e nós entendemos que foi Deus. E foi que ela falou, vamos entrar em oração. Entramos em oração, fizemos propósito. E Deus foi falando conosco. Quando foi em dezembro, Deus mandou as 4 passagens que precisávamos para Olha vir só. para São Paulo. Só que aí, quando as passagens estavam compradas, eu, Jaquiane Oliveira, cheguei no meu quarto e falei, Senhor, o que vai ser agora? Eu vou deixar meus pais? É que, querendo ou não, você só era uma menina, né? Sim. E eu E falei, você ainda é muito nova, né? É Muito difícil nova. de assimilar tudo isso, né? sim. E eu falei assim, eu vou deixar meus pais. Eu sou tão acostumada com a minha mãe, com meu pai. Grudada. Como é que eu vou deixar? E foi que eu peguei e fiquei sempre perguntando pro Senhor, mas orando e acreditando. E eu fazendo as minhas malas para vir para São Paulo. E a minha mãe sempre perguntava para mim, por que você ainda não fechou sua mala? Por que você ainda não fechou sua mala? A pastora, por que você ainda não fechou? Só que ninguém sabia que eu estava com medo. Eu estava com medo, gente. E foi que chegou um dia antes da viagem. Eu fechei a mala, chorei tanto em cima da mala, tanto. Eu falei, Senhor, tanta saudade eu vou sentir da minha casa, mas eu sei que o Senhor vai cuidar de tudo. E foi que aí eu passei a madrugada acordada falando com Deus. E de manhã, porque a nossa viagem foi à noite, de manhã eu fui fazer a unha. E nessa da minha manicure, ela pegou, falou assim mesmo, pronto, já tá feita essa unha. Quando eu ia embora, ela falou, volta, porque o Senhor manda eu falar contigo assim. Toma! E ela começou a orar, e ela falou assim, meu, assim diz o Senhor pra você. Nossa, me arrepio Já dá até aquele hoje. frio na barriga, Já. né? Assim, Nossa, eu já chorei logo. E ela falou assim, questionaste comigo? Essa madrugada ficou perguntando como vai ser aqui os seus pais, como você vai ficar longe dos seus pais, morar com outra pessoa, como vai ser o seu ministério, mas diz o Senhor, vai, porque é uma ordem minha, eu estou mandando você ir e vou cuidar de Meu tudo. Deus. Porque o meu medo, pastor, era isso. Lá em Belém, já tinha meu ministério ali. Sim, já tinha os contatos, Sim. já tinha o ministério, já tinha as pessoas de confiança. Sim. Você tava numa zona de conforto, né? Sim, estava em uma zona de conforto. E eu fiquei, Senhor, eu vou abrir mão de tudo isso. Eu vou pra São Paulo. Quem me conhece em São Paulo? A minha rede social, eu não tava tanto assim, né? Aí eu falei, quem vai me conhecer em São Paulo? E aí foi que nós viemos. Quando foi no avião, pastor, eu falei pra pastora. Eu falei, pastora, ai, tomara que um pastor nos receba em São Paulo. Ela me olhou e falou, que pastor que vai nos receber? Que ninguém nos conhece. Aí eu falei, não, pra ser confirmação, se é Deus no negócio mesmo, um pastor vai nos receber. Quando nós descemos do avião, Olha aí. aí a mala dela quebrou. E nós fomos pedir uma informação. Isso aí é castigo, você sabe, né? Ela não creu, Deus falou, agora A mala sua mala vai quebrar agora. Nessa que a mala quebrou, nós fomos pedir uma informação pro moço que trabalhava lá. Ele olhou pra nós e falou assim mesmo, vocês são da igreja? Nós, sim. Aí ele, prazer, pastor fulano de tal. Eu fiquei, eu não acredito, não. Ela me olhou, eu olhei pra ela. Pediu confirmação. Eu falei, tá vendo a confirmação? E foi quando nós chegamos aqui, nós viemos a nossa frase. 2 malas e um sonho, porque nós viemos na frente. E chegamos aqui só com 2 malas, só com as roupas e esperamos o milagre de Deus. Sim. Então, assim, não foi à toa, foi por um propósito de Deus. Deus já havia nos trazido aqui em São Paulo em 2022 e em 2024 para sondar. Em 2024, nós passamos aqui 3 meses de experiência, onde eu fui conhecendo as igrejas, onde eu fui conhecendo a loucura do trem de São Paulo, Trânsito. nosso frio de chuva. julho. E eu fiquei, Senhor, e eu não tinha roupa de frio, tá? Passei Meu frio em julho em 2024 A aqui em São pastora te Paulo. levou lá na 25, no Brás, lá Levou. cheio de roupa boa lá e barata. Isso é bom. Muito bom. Então, assim, foi por uma ordem de Deus que nós viemos, foi por um propósito, nós viemos acreditando em uma palavra do Senhor, que foi, arruma as coisas de vocês e vão, que eu farei acontecer. E aqui Eu vou estamos, cuidar. há 1 ano e meio. É a diferença de ter chamada, né? Não precisa ficar se humilhando pra ninguém atrás de agenda, né? Nossa, Porque não isso deve ser precisou. desesperador, né? Você viver da chamada, mas Sim. ter que ficar pedindo agenda, já pensou? Sem ter que ficar mandando mensagem, e Deus não Tem como me trabalhou assim receber com a aí gente. hoje, pastor? Nossa, não fizemos isso, graças ao Senhor. Quando tem chamada é diferente, né? Porque Não aí fizemos. Deus, ele move, né? Deus, Sim. ele sopra, né?
E aqui, assim, normalmente é que você foi precipitada, né? Normalmente as pessoas, elas sentem esse momento Sim. de assim, como vai ser agora quando chega aqui, né? Sim. Você se antecipou lá no Pará. Nossa, tá lá no Pará. E eu fiquei assim, mas olha como foi muito Deus. Quando nós chegamos aqui, nós ficamos sem agendas no início de janeiro de 2025, janeiro, fevereiro, março, sem agenda. E aí foi um tempo que eu trabalhei mais as minhas redes sociais. E eu fiquei orando, eu falei, Senhor, os vídeos que eu postar alcançam o público de São Paulo para saber que eu estou morando em São Paulo. Então aí Deus foi fazendo, aí as pessoas foram entrando em contato. Aí Deus foi tão generoso comigo e tão bom que ele colocou pessoas no meu caminho que passaram a gostar de mim e foram compartilhando. Tem uma cantora que ela é paraense, ela tá aqui em São Paulo, leva ela na sua igreja, vai levando e vai não sei o quê. Assim E que Deus Deus foi fazendo. Não, eu profetizo que tu vais morar em Guarulhos. Para ficar mais próximo do aeroporto internacional. Sabe por que eu digo isso? Porque lá a Kemily mora lá, Sim. A Kailane mora lá e Sim. a Valesca mora lá. Sim. Todo mundo gosta de morar lá. Por quê? Porque lá tá do lado do aeroporto. Muito perto. Rapidinho eles embarcam, rapidinho eles chegam. Sim. Então eu profetizo sobre a sua vida que em breve Deus vai providenciar tudo para você estar morando lá. E assim, né, Jaquene, quem carrega o chamado precisa aprender a confiar em Deus, mesmo quando não entende os caminhos, né? Nossa, isso mesmo. É sobre isso? Porque os caminhos, né, e os pensamentos dele não são os nossos, né? Não são. Se a gente for pensar, chegar numa cidade grande, uma cidade que você não conhece a estrutura, que você não sabe como vai ser, e com uma mão na frente, outra atrás, dependendo de alguém ligar e falar, vem cantar, e assim, Deus tocar no coração para abençoar e tudo mais, não é fácil, né? Mas é o peso da chamada. É o peso. No início nós chegamos até quase a ficar presa no trem, que tem aqui negócio de horário. Nossa, nós ficamos com muito medo no início. Era só nós duas no início aqui em São Paulo. Meu Deus. Então, assim, foi muito Deus para nos guardar. A gente vê até hoje a mão do Senhor nos guardando, porque aqui é muito grande. Muito grande. Muito grande. Belém do Pará não é tão grande. Tem 1 milhão e pouco de habitantes. Mas não é tão grande igual aqui em São Paulo. Então, nós fomos vivendo a loucura. São Paulo é um país, menina. É um Nossa, país muito. dentro de uma cidade. E no início, nós tivemos que aprender a pegar trem, tivemos que fazer baldeação, ônibus. Então, foi muito, assim, muito novo para nós, mas Deus foi cuidando de tudo, graças a Ele. Graças a Deus. Vamos falar sobre o ministério. O que as pessoas não veem por trás das agendas. O que as pessoas não veem por trás das agendas e por trás da rede social também, porque a gente fala de rede social, né? É bom tudo, mas por trás da rede social o mundo é bem diferente, né? O que as pessoas não veem é o nosso secreto. Nós que estamos no altar, as pessoas só veem a gente ali no altar, só veem a gente ali na rede social, mas não vê como é o nosso secreto com o Senhor. Não vê o quanto nós somos intensamente entregues ali dentro do nosso quarto. Não vê as nossas guerras diárias. Não vê o que nós passamos, porque é o que eu sempre falo, nós não estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com almas. E as almas estão ligadas ao mundo espiritual. E o mundo espiritual não é brincadeira. É guerra. É guerra. Nós estamos indo ali cantar, estamos indo ali pregar, estamos pegando guerra das pessoas. Sim. Porque nós estamos ministrando para vidas. Então, assim, eu sempre costumo dizer que as pessoas só vê status, rede social e a gente ali no altar. Mas não procura saber como é o nosso secreto. Ninguém imagina o que a gente passa. Ninguém imagina o que a gente sente. Porque é pesado, pastor. Sim. Eu digo, por mim, eu tenho 22 anos de idade, sou uma jovem. E eu acredito que é nesse momento onde o diabo vem mais com investidas, vem mais para tentar tocar na nossa mente, sim, tentar nos visitar ali pela madrugada. Eu já tive tantas experiências que depois de cantar em um congresso abençoado, onde Deus já me usou bastante, eu chegava no meu quarto e eu via demônios. Olha só. Eu chegava no meu quarto e eu via um demônio, sabe? Me sufocando. Sim, me sufocando. E quando eu acordava, eu contava pra minha pastora. Eu falava, Adria, eu gritei tanto pelo seu nome. Ela, como assim? Eu falei, eu gritei tanto que um demônio estava em cima de mim me sufocando. Querendo tirar a sua vida. Querendo tirar a minha vida. Porque eu tinha acabado de ministrar para vidas ali. Teve uma vez que, nossa, foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus. Eu fui cantar
E quando no momento da minha ministração, Deus me levou até uma jovem. Quando eu toquei nela, ela se jogou no chão e gritou. Gritou tanto. E eu falei, igreja, levanta a mão, processo de libertação. Quando eu cheguei em casa, eu tava tão cansada. Moída, parecia que tinha levado uma surra. Sim, parecia que tinha levado uma pizza, né, gente? Tão cansada. E foi que ali eu tive uma experiência muito forte que, ao mesmo tempo que eu via demônios vindo me atormentar, Deus me deu forças para orar. Porque nesse momento, nossa, quando a gente chega no quarto de madrugada, que tem essas experiências, a gente fica, meu Deus, cadê a força para orar agora? E é o único caminho